Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a diferença entre globalização e globalismo. Esse vídeo é um vídeo introdutório à questão sobre o globalismo e sobre a máfia da nova ordem mundial, sobre a origem de tudo isso. Eu quero começar com esse vídeo, porque muitas pessoas se perguntam o que fala, o que significa a máfia da nova ordem mundial, o que significa governo da nova ordem mundial, o que é maçonaria, o que significa, o que a ONU tem a ver com isso, o que tem a ver as vacinas. Enfim, eu vou começar esclarecendo tudo isso, contando a história de como tudo isso começou e também definindo. É preciso fazer algumas definições que vão ser feitas ao longo do tempo. Eu vou definir o que é globalismo, o que é conservadorismo, o que significa mentalidade revolucionária, comunismo, tudo isso vai ser falado. Enfim, vamos começar. O que é a globalização? Globalização se trata das relações comerciais entre as nações. Ocorre de forma natural e há um respeito mútuo entre os países no que tange à soberania de cada país. Os países comercializam entre si, porém respeitando as leis e as constituições próprias de cada um. Qualquer problema comercial é resolvido perante um tribunal arbitral internacional. É o que acontece. A globalização nada mais é do que um fenômeno econômico, que ocorreu de forma natural, porque ao longo do tempo a humanidade sempre comercializou entre si. E quando surgiram as nações, depois da Idade Média, essas relações comerciais continuaram a serem praticadas e foram se desenvolvendo e até hoje, com mais rapidez ainda por causa da tecnologia, do avanço tecnológico. Hoje as relações são muito mais eficientes e eficazes entre os países. As relações comerciais se operam sem muitos entraves. São raros os países que têm uma burocracia. Enfim, essa é a globalização, o que é diferente do globalismo. Eu estou falando isso porque muitas pessoas se confundem a globalização e o globalismo, apesar de terem vídeos sobre isso já falados na internet. O globalismo é diferente. O globalismo é um conjunto de iniciativas e fenômenos que visam a criar um ambiente de governança global, ou seja, criar um governo mundial que se sobrepõe às soberanias nacionais e aos direitos naturais do indivíduo. Isso é muito importante. Trata-se, portanto, de uma ideologia, no sentido de criar um governo comunista, globalista e totalitário, que seria uma nova ordem mundial. Então, o globalismo é uma ideologia. Ele pretende não só se sobrepor às soberanias dos países, ou seja, interferir nos países, independente das constituições e das leis, como também até na própria vida do ser humano. Portanto, o globalismo ele é muito perigoso e é o que está acontecendo hoje no mundo. Existe a globalização, que é um fenômeno econômico natural, que aconteceria justamente com o avanço da tecnologia, que é o comércio entre as nações, mas existe por trás, não da globalização, mas existe um lado oculto que ninguém fala, que é o globalismo, que é a criação desse governo supranacional. E que é terrível, porque é um governo que ninguém vai eleger. Ele está sendo criado por uma elite global, com diretrizes próprias, não pessoas que não são eleitas, são tecnoburocratas que não são eleitos, cujas leis vão interferir na vida dos cidadãos e se sobrepor às leis dos países, das constituições. Não vai respeitar a Constituição
do país. Isso já está acontecendo, já está ocorrendo. Esse governo da nova ordem mundial não visa apenas interferir na gestão de países e nos direitos dos cidadãos desses países, mas também promover modificações profundas na essência da sociedade e do próprio ser humano. Isso eu vou explicar nos próximos vídeos. A modificação da sociedade que eles estão pretendendo criar, que é uma sociedade global, uma sociedade em que eles vão ser a cúpula, vai ter os seus intermediários e o restante da população. E eles vão interferir, aliás, já estão interferindo na vida dos seres humanos, porque eles querem reduzir a população mundial e controlá-la. Controlar aqueles que eles acham que devem sobreviver. E isso vai ser falado ao longo dos próximos vídeos. O governo Danon tem no topo de sua pirâmide hierárquica os próprios líderes, né? Os proprietários e líderes das maiores organizações financeiras, que são os bancos, empresas transnacionais. Esses líderes se constituem nos chefes de famílias mais poderosas do planeta, que são proprietárias de bancos e corporações transnacionais. Isso é uma verdade. Essa vai ser a cúpula, mas vão ter os intermediários também. A globalização está sendo prejudicada, que é um fenômeno que ocorre naturalmente. Por quê? Por causa das pressões feitas pelos organismos internacionais globalistas que impõem pautas globalistas aos países que precisam dos benefícios dessas organizações, como a FMI, Banco Mundial, OMC, OMS. Então, esse pessoal globalista que quer implantar esse governo da nova ordem mundial, ele chantageia os países que precisam desses organismos para que adotem as medidas que eles achem convenientes. Vamos dizer, o país esteja desesperadamente precisando do dinheiro do FMI. Então, essa elite globalista impõe a seguinte condição: olha, você vai ter que liberar a ideologia de gênero no seu país, ou o aborto, porque nós queremos reduzir a população mundial. E assim eles fazem essa pressão, essa chantagem com relação aos países que estão desesperados. A legalização, por exemplo, de pautas, no caso, pautas sanitárias ou pautas ambientalistas, que acabam prejudicando, são pautas radicais que acabam prejudicando o comércio daquele país ali. Também é outra forma de chantagear. O Brasil está sendo pressionado aí por determinados países, como a França, a adotar medidas ambientais que nós já adotamos, mas eles estão pressionando para poder ratificar o acordo entre o Brasil e a União Europeia. Isso é uma forma de chantagem. Portanto, a globalização ela nada tem a ver com o globalismo, e o globalismo é um câncer que foi criado, e eu vou explicar nos próximos vídeos como isso surgiu e por que nós estamos vivendo essa situação no mundo. Por que o mundo hoje, eu já expliquei, nós vivemos hoje uma nova Guerra Fria, em que existe o mundo ocidental uma guerra, que é uma imposição dos comunistas globalistas que querem se sobrepor aqui a nós, conservadores patriotas, no mundo ocidental, o bloco russo-chinês e o mundo islâmico. Eu já expliquei nos vídeos passados. E essa guerra, se eles vencerem, eles vão implantar a nova ordem mundial, que é o governo supranacional. Por isso, eu considero essa ideologia um dos maiores cânceres que já ocorreram na humanidade. Certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Assistam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos em frente.